Olá, moçada, turmas da primeira série A, primeira série B. Espero que vocês estejam bem, todos com saúde, saudáveis, né? Em breve a gente retorna, se Deus quiser. Bom, eu tô aqui hoje para a gente fazer a devolutiva da última atividade que vocês realizaram na semana anterior às férias, né? De 6 a 20 de abril, tá? Então, vocês leram e analisaram o conto Ideias do Canário, do Machado de Assis. E eu tô aqui agora pra gente, para vocês confirmarem as respostas de vocês, se vocês foram na linha correta aí, tá bom? Então, fazendo a devolutiva. Bom, a princípio vocês tinham uma roda de conversa que infelizmente não deu pra gente fazer a discussão, né? Não sei se alguém conseguiu conversar com algum colega pelo WhatsApp, trocou ideia, não sei, né? Mas, como a atividade teve que ser adaptada, eu pedi que vocês registrassem como impressões pessoais, tá bom? Então, as questões que norteavam essa roda, né, seriam essas. O que sugere o título, né? Então, cada um vai levantar uma hipótese de acordo com a vivência, né, com o que acredita, né? Então, ideias do canário tem muitas possibilidades. De repente, eu tive ideias a partir de um vislumbramento de um canário, né? São várias as possibilidades. De repente, um canário que tem ideias, né? O que está bem óbvio pelo título, né? Então, cada um colocaria aí a sua impressão, né? A sua expectativa. Na B seria, né? É possível um canário ter ideias, né? A maioria das respostas que eu observei no formulário diz que não, né? Um canário é uma ave, é um animal aí irracional. Nós, seres humanos, somos os únicos seres aí pensantes, né? Até o momento, até que se prove o contrário. Bom, que ideias um canário poderia ter, né? Se o título é Ideias do Canário, que ideias, né? O que ele poderia pensar, né? Mas são infinitas não, né? Tem um grande número aí de possibilidades, né? A gente pensa em canário como uma ave, a gente pensa na questão da liberdade, na questão até mesmo, de repente, da opressão, né? A falta de liberdade, né? Então aqui a gente tem vários caminhos aí, várias possibilidades. Mas para a gente saber de fato o que o Machado de Assis quis transmitir para a gente, só lendo o texto mesmo, tá bom? Então, eu vou tentar fazer a leitura assim de uma maneira mais simplificada, trazendo o que as questões solicitavam, né? As informações que vocês deveriam observar aqui no texto, tá bom? Então vamos lá. Ideias do canário. Um homem, dado a estudos de ornitologia por nome Macedo, referiu a alguns amigos um caso tão extraordinário que ninguém lhe deu crédito. Alguns chegam a supor que Macedo virou o juízo. Eis o resumo da narração. Bom, então aqui a gente tem um narrador em terceira pessoa, né? Que apresenta pra gente o personagem, né, principal, aí que é o Macedo, né? O Macedo é um estudioso de ornitologia. O que é ornitologia? É o estudo das aves, tá? Então, ele é um cara aí que estuda as aves, tá bom? E ele conta aí para alguns amigos uma situação aí muito interessante que as pessoas acharam que ele tinha ficado louco, né? A expressão aí coloquial, virou o juízo, né? Então a gente tem aí a expressão indicando que alguns achavam que ele estava louco, tá? Então a gente tem esse narrador, mas vai predominar na história a narração do Macedo, né? Em primeira pessoa, tá bom?
Então, esse trechinho em terceira pessoa do narrador, e em outros momentos, nas falas do Macedo com o Canário, a gente vai ter a intervenção do narrador, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a narração do Macedo. No princípio do mês passado, outra pausa, né? No princípio do mês passado já é uma indicação de tempo, tá? No princípio do mês passado, disse ele, indo por uma rua, sucedeu que um tílburi à disparada quase me atirou ao chão. Um tílburi. O que é um tílburi? Pelo contexto, a gente consegue perceber que seria um veículo, né? A gente nem precisaria buscar no dicionário, tá? Então, a gente percebe que é um veículo. De repente, alguém que não conhece fala assim, mas poderia ser um animal? Que animal poderia ser esse? Então, aí a gente tem que recorrer mesmo ao dicionário, se a gente não conhece, tá? Então, o tílburi, o que seria um tílburi? É um carro de praça, né? É como se fosse um táxi da época, só que na época era uma espécie de carroça, carruagem, não sei direito se é tão aprimorada assim, com duas rodas e um cavalo puxando, tá bom? Um animal puxando. Isso seria um tílburi. Então aqui a gente já tem, olha, a indicação do tempo, né? A gente já tem o que motivou a história, né? Um tílburi em disparada quase me atirou ao chão. Essa vai ser a razão dele chegar na loja do Belchior, tá? Vamos lá. Escapei saltando para dentro de uma loja de Belchior. Nem o estrépito do cavalo e do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava ao fundo. Peraí que eu tô perdida aqui. Sentado numa cadeira de abril. Era um frangado de homem, barba de cor palha suja, a cabeça enfiada em um gorro esfarrapado, que provavelmente não achara comprador. Aqui, pessoal, nós temos a apresentação dos personagens, né? O Macedo como personagem principal, e agora entra em ação um outro personagem que é o dono da loja de Belchior, tá? Outro detalhe, loja de Belchior, né? A loja de Belchior, pelo contexto, vocês vão perceber que é uma loja de coisas antigas, velhas, usadas, tá bom? Então, vamos continuar. Não se adivinhava nele nenhuma história, no dono da loja. Como podiam ter alguns dos objetos que vendia, nem se lhe sentia a tristeza austera e desenganada das vidas que foram lidas. A loja era escura. Bom, de novo, parando. Nós temos aqui o espaço, né? Então, nós temos a rua, né? Onde estava o Macedo. Agora, ele chegou na loja, tá? Então, a história vai se passar, o espaço aqui vai ser a loja, tá bom? Então, mais um elemento aí da narrativa. E a descrição dessa loja, tá? Vamos ver como é essa loja, esse espaço. Essa descrição vai ser muito importante para entender algumas ações aí, tá? Então, veja, a loja era escura, atoalhada de coisas velhas, tortas, rotas, enxovalhadas, enferrujadas, que de ordinário se acham em tais casas, tudo naquela meia desordem própria do negócio. Essa mistura, posto que banal, era interessante. Panelas sem tampas, tampas sem panelas. Botões, sapatos, fechaduras, uma saia preta, chapéus de palha e de pelo, caixilhos, binóculos, meias, casacas, um florete, um cão empalhado, um par de chinelas, luvas, vasos sem nome, dragonas, uma bolsa de veludo, 2 cabides, um bodoque, um termômetro, uma cadeiras, um retrato litografado pelo finado Sisson, um gamão, 2 máscaras, Tudo isso
E o mais que não vi ou não me ficou na memória, enchi a loja nas imediações da porta, encostado, pendurado ou exposto em caixas de vidro, igualmente velhas. Lá dentro havia outras coisas, mais e muitas, e do mesmo aspecto, dominando os objetos grandes, cômodas, cadeiras, camas, uns por cima dos outros, perdidos na escuridão. Ia a sair. Bom, então ele observou o que tinha na loja e vai ter um outro elemento agora, tá? Ia a sair, né? Quando o que aconteceu? Então percebam, ele estava na rua e ele foi jogado para praticamente dentro da loja. Ele observou a loja e ia sair. E quando ia sair, aconteceu outra coisa, tá? Então nós temos aqui um outro momento da narrativa, tá bom? Essa narrativa vocês vão observar que a gente pode dividir em 3 partes, em 3 momentos. É como se cada uma fosse um mini do conto, né? Um mini conto do conto geral, tá bom? Vamos lá. Ia a sair quando viu uma gaiola pendurada da porta, tão velha como o resto, para ter o mesmo aspecto da desolação geral, faltava-lhe estar vazia, né? Então, viu uma gaiola pendurada, tão velha como o resto das coisas, tá? Para ter o mesmo aspecto da desolação geral, faltava o quê? Estar vazia. E ela não estava, né? Dentro pulava um canário. A cor, a animação e a graça do passarinho davam àquele amontoado de destroços uma nota de vida e de mocidade. Era o último passageiro de um naufrágio, que ali fora íntegro e alegre como dantes. Logo que olhei para ele, entrou a saltar mais abaixo e acima, de poleiro em poleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Bonito isso, né? É uma metáfora aqui, viu, pessoal? Então, olha, no meio daquele cemitério, né, brincava um raio de sol. O cemitério é aquela loja escura, cheia de coisas velhas, sem vida, metaforicamente aí, né? Brincava um raio de sol. O raio de sol aqui é o canário, é a vida, representando a vida. Então, nós temos aqui uma metáfora, tá bom? A metáfora, só uma observação, a metáfora ela é diferente da comparação, né? Nós temos aqui uma comparação e a metáfora. A comparação está no trecho em que ele diz assim, olha, do passarinho. Olhei para ele, entrou a saltar abaixo e acima, de poleiro em poleiro, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Então, a gente tem aí um como, né, é a comparação. Mas quando ele fala aquele cemitério, eu não falei que a loja era como um cemitério, eu disse que a loja era um cemitério, tá? Então, na metáfora, a gente fala que algo é, né? Claro, estabelecendo relações aí de semelhança, mas na comparação, a gente tem os dois elementos aí distintos e aproximação. Então, a metáfora é, a comparação parece, tá bom? Continuando o texto. Não atribuo essa imagem ao canário, senão porque falo a gente retórica. Em verdade, ele não pensou em cemitério nem sol, segundo me disse depois. Eu, de envolta com o prazer que me trouxe aquela vista, senti-me indignado do destino do pássaro e murmurei baixinho palavras de azedume. Então, veja, ele ficou indignado, né, por um pássaro tão belo, tão ali cheio de vida, tá preso numa gaiola, num lugar tão triste, né, isolado ali, quase que sem vida, né? Então, ele disse essas palavras, murmurou baixinho. Quem seria o dono execrável deste bichinho que teve ânimo de se desfazer dele por alguns pares de níqueis? Ou que mão indiferente, não querendo guardar esse companheiro de dono defunto, o deu de graça a algum pequeno que o vendeu para
ir jogar uma quiniela. Percebam aqui que ele vai levantando hipóteses. Por que que aquele passarinho está ali? Certo? E o canário, quedando-se em cima do poleiro, trilou isto. Trilar, gente. Trilar é um verbo, é uma onomatopeia, né? É um verbo aí que representa a onomatopeia, o som do canto do canário, é o trilar. Então, o canário trilou, né? Então, ele falou com a voz de canto dele. Quem quer que sejas tu, certamente não está em teu juízo. Então, veja, até o canário falou pro Macedo que ele não estava em juízo, ele estava louco, né? Você falando umas coisas dessas, você tá louco, né? Não tive dono execrável, continua o canário, tá? Não tive dono execrável, nem fui dado a nenhum menino que me vendesse. São imaginações de pessoa doente. Vai te curar, amigo. Então veja, você tá falando isso, imagina, você tá imaginando coisas, você tá louco, você precisa se curar, vai se cuidar. Não tive... Opa, voltei, né? Como? Interrompi eu, sem ter tempo de ficar espantado. Então o teu dono não te vendeu a esta casa? Não foi? Não foi a miséria ou a ociosidade que te trouxe a este cemitério como um raio de sol? Olha só, como um raio de sol. Aqui sim nós temos a comparação e não a metáfora, tá bom? Então perceba, ele ficou assustado. Se não foi, né, ninguém vendeu, como que ele chegou ali, né? Não sei que seja sol nem cemitério, disse o canário. Se os canários que tem visto usam do primeiro desses nomes, tanto melhor, porque é bonito, mas estou que me confundes, ou seja, não estou te entendendo. Então continua o Macedo. Não, perdão, mas tu não vieste para aqui à toa, sem ninguém, salvo se o seu dono sempre foi aquele homem que ali está sentado. Que dono? Esse homem que aí está é meu criado. Dá-me água e comida todos os dias com tal regularidade que eu, se devesse pagar-lhe os serviços, não seria com pouco. Mas os canários não pagam criados. Em verdade, se o mundo é propriedade dos canários, seria extravagante que eles pagassem o que está no mundo. Ai, que lindo isso, né, gente? Pasmado das respostas, olha só, pasmado das respostas, não sabia que mais admirar, se a linguagem ou as ideias do canário. Então, veja, uma coisa é o que você fala e uma coisa é, aliás, o como você fala, né, que é a linguagem, e o que você tem para transmitir, né? Então, ele não sabia se admirava a linguagem, né? Porque já foi um espanto o canário ter falado, né? Mas ele falar o que ele disse, né? As ideias, expressar as ideias dele, foi admirável mesmo. A linguagem, posto que me entrasse pelo ouvido como de gente, saía do bicho em trilos engraçados. Olhei em volta de mim para verificar se estava acordado. A rua era a mesma, a loja era a mesma loja escura, triste e túmida. O canário, movendo a um lado e outro, esperava que eu lhe falasse. Perguntei-lhe então se tinha saudade do espaço azul e infinito. Então perceba, gente, que aqui ele ficou até meio que suspeitando da própria sanidade dele, né? Será que eu tô bem? Será que eu tô acordado? Um pássaro falando e falando tudo isso, né? E aí ele pergunta pro pássaro se tinha saudades do espaço azul infinito. Quando a gente fala espaço azul e infinito, a gente está pensando, é uma metonímia para o céu, né? Azul é a cor que a gente vê do céu, né? E esse espaço, né, infinito, é imenso, né? Infinito, que representa aí a liberdade, tá?
Então o canário responde: Mas, caro homem, trilou o canário, que quer dizer espaço azul e infinito? Mas, perdão, que pensas deste mundo? Que coisa que é o mundo? O mundo, redarguiu o canário, com certo ar de professor. É agora que vem a grande metáfora, né? Então a gente percebe que o canário, ele não sabe o que é essa liberdade, né? O céu infinito, esse espaço azul e infinito, né? E aí o Macedo pergunta para ele: o que você pensa do mundo? Afinal, que coisa que é o mundo, né? Aí o canário responde: o mundo é uma loja de Belchior. Olha a metáfora. O mundo é uma loja de Belchior, de móveis usados, de coisas antigas, né? O mundo é isso. É a visão do pássaro, né? Do canário, tá? Então veja, para ele é. Para ele o mundo é isso, né? O mundo é uma loja de Belchior com uma pequena gaiola de taquara quadrilonga pendente de um prego. O canário é senhor da gaiola que habita e da loja que o cerca. Fora daí é tudo ilusão e mentira. Bom, então essa é a definição de mundo, é a visão que o canário tem do mundo. O mundo se limita ao espaço que ele vive, né? Esse trecho aqui é interessante, assim como os outros também que vão aparecer, que lembra bastante a questão do mito da caverna de Platão, né? Então a gente projeta algumas ideias, né? Para quem não conhece, eu sugiro a leitura, não vem ao caso aqui, né? Pesquisem na internet ou em outras fontes o mito da caverna de Platão, né? É uma historinha bem legal que mostra como a gente projeta a realidade, o que é real para mim, né? O que é real para o outro, né? O que eu acredito. É por isso que ele fala aqui que fora daí, tudo é ilusão e mentira. Bom, continuando o texto, né? Nisto acordou o velho e veio a mim. Presta atenção que o velho estava dormindo até agora, né? E ele lá dentro da loja. É claro que não foi muito tempo, né, gente? Ele caiu e entrou ali na loja sem querer, tá? Nisto acordou o velho e veio a mim arrastando os pés. Perguntou-me se queria comprar o canário. Indaguei se o adquirira como o resto dos objetos que vendia, e soube que sim, que o comprara de um barbeiro acompanhado de uma coleção de navalhas. Então aqui a gente sabe a origem do canário. Por que o canário está ali? O canário foi vendido por um barbeiro ao dono da loja, tá? Ele disse, o dono da loja: as navalhas estão em muito bom uso, concluiu ele. Quero só o canário, disse o Macedo. Deixa eu me ajeitar aqui que eu tô em cima da cama. Bom, quero só o canário. Percebam aqui, gente, eu acho que eu já falei isso, mas vou reforçar. Nós já temos o segundo espaço, que é a loja, né? O outro personagem, que é o dono da loja. Então, nós temos a rua, a loja, né? E como personagem, como espaço, né? E como personagem, nós temos o Macedo, o canário e o dono da loja, tá? Paguei-lhe o preço, mandei comprar uma gaiola vasta, circular, de madeira e arame. Percebam que tem uma diferença aqui na gaiola, né? A gaiola na loja de Belchior era pequena e quadrada, né? Essa na casa do esqueci o nome, gente, Macedo. Do Macedo, ela é redonda e vasta, circular e vasta, tá? Então, vai mudando a visão também, né? Então, mas não deu a liberdade ainda para ele.
ok? Então, veja, paguei-lhe o preço, mandei comprar uma vasta gaiola circular de madeira e arame, pintada de branco, e ordenei que a pusessem na varanda de minha casa, donde o passarinho podia ver o jardim, o repuxo e um pouco do céu azul. Percebam que aqui já mudamos o espaço de novo, né? Agora a gente está na casa do Macedo, especificamente na varanda do Macedo, e da varanda dá para ver o jardim, tá bom? E um pouco do céu azul, tá? Era meu intuito fazer um longo estudo do fenômeno sem dizer nada a ninguém. Ele é o estudioso, né, gente? Ele é um estudioso das aves, né? E ele quer entender como que esse pássaro fala e tem ideias, tá? Mas ele queria fazer isso em segredo para depois contar a novidade, tá? Até poder assombrar o século com a minha extraordinária descoberta. Então veja que aqui o personagem, o Macedo, ele tem uma ambição, né? Ele quer a glória, né? Ele quer a glória, ele quer assombrar o século com a minha extraordinária descoberta. Aqui a gente pode ver um pouquinho do estilo do Machado de Assis, né? Alguns personagens dele, eu vou citar aqui para relacionar, eles são ambiciosos, né? Eles querem uma certa glória, tá? Um exemplo é o Brás Cubas, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que ele diz que morreu por causa de uma ideia. Essa ideia acabaria com os males da humanidade, os males do mundo, que era a criação do emplasto. Mas como ele não conseguiu criar, tá bom? Então, mas esse era o sonho dele, essa era a ambição. E ele queria simplesmente, não exatamente para criar para sarar a humanidade, né? Mas para ter a glória, ver o nome dele estampado nos rótulos desse remédio. Estou falando do Brás Cubas, tá? Então, emplasto Brás Cubas, era isso que ele queria ver, o nome dele em evidência. E aqui a gente percebe também que o Macedo, ele tem essa pretensão. Ele quer ser conhecido, ele quer assombrar o século com a extraordinária descoberta dele, tá? Comecei por alfabeto a língua do canário, por estudar-lhe a estrutura, as relações com a música, os sentimentos estéticos do bicho, as suas ideias e reminiscências. Feita essa análise filológica e psicológica, entrei propriamente na história dos canários, na origem deles, primeiros séculos, geologia e flora das Ilhas Canárias, se ele tinha conhecimento da navegação, etc. Conversávamos longas horas, eu escrevendo as notas, ele esperando, saltando, trilando. Perceba que a análise filológica é a análise da língua, né? E psicológica aí a mente dele, né? As ideias que ele tem, tá bom? Continuando. Não tendo mais família que 2 criados, aqui a gente tem mais uma característica do Macedo, né? Uma característica aí pessoal, física, né? Física não, familiar mesmo, de relacionamentos, né? Ele não tem família, né? Ele vive com 2 criados, ele tem 2 criados. Esse texto ele é do período aí pós-abolição, né, da escravatura, e muitas pessoas tinham criados em casa, tá? Ainda não na condição de escravo, né? Mas muitas vezes eram alguns escravos que não tinham para onde ir e ficavam com seus donos, tá? Trabalhando como criados. Bom, então, não tendo mais família que 2 criados, ordenava-lhes então que não me interrompesse, ainda por motivo de alguma carta ou telegrama urgente ou visita de importância. Sabendo ambos das minhas ocupações científicas, acharam natural a ordem
e não suspeitaram que o canário e eu nos entendíamos. Então, os criados não ligavam, né? Nem sabiam que ele estava conversando com o canário. Senão, provavelmente, eles achariam que o Macedo estava louco mesmo, tá? Não é mistério dizer que dormia pouco. Então, não é necessário dizer que dormia pouco. Acordava 2 e 3 vezes por noite, passeava à toa, sentia-me com febre. Afinal, tornava ao trabalho, para reler, acrescentar e emendar. Então, veja, a obsessão dele para concluir esse estudo, né, desse fenômeno aí, né, dessa ave, né, do canário, quando a gente fica muito tempo preso a alguma coisa, a gente não se alimenta bem, a gente não dorme bem, a gente fica preocupado e a gente acaba ficando doente, tá bom? Então aqui é o que acontece com o Macedo, olha, sentia-me com febre. Então aqui já vai ter um problema de saúde que já vai mudar a história de novo, que a gente pode dizer que nós vamos para a terceira parte. Não ainda, tá bom? Vamos continuar aqui primeiro, tá? Depois eu falo quando vai ser a terceira parte da história. Pessoal, lembrando que essa terceira parte é uma divisão minha, tá? Não tem, o texto não é dividido em parte. Eu disse que se a gente poderia até dividir esse texto em 3 partes, mas ele é um texto único, tá? Então vamos lá. Retifiquei mais de uma observação, ou por havê-las entendido mal, ou porque ele não a tivesse expresso claramente. Afinal, a definição do mundo foi uma delas. Então, ele retificou, ele corrigiu algumas anotações. Por quê? O canário mudava as ideias dele. Foi o que aconteceu aqui com a definição de mundo, tá? Então, 3 semanas depois da entrada do canário em minha casa, olha a marcação de tempo. 3 semanas depois que ele encontrou o canário lá na loja do Belchior, tá bom? 3 semanas depois da entrada do canário em minha casa, pedi-lhe que me repetisse a definição de mundo. E ele respondeu: o mundo, olha a metáfora que vem, né? Assim como lá na loja de Belchior. O mundo é um jardim assaz largo, ou seja, muito largo, com repuxo no meio, flores e arbustos, alguma grama, ar claro e um pouco de azul por cima. O canário, dono do mundo, habita uma gaiola vasta, branca e circular, donde mira o resto. Tudo mais é ilusão e mentira. De novo, né? O que ele está definindo é a condição em que ele se encontra, né? O mundo para mim é isso agora, né? Esse é meu mundo. Então, o resto é ilusão e mentira, tá? Retomando de novo a ideia do mito da caverna, tá? De Platão. Continuando. Também a linguagem sofreu algumas retificações e certas conclusões que me tinham parecido simples. Vi que eram temerárias. Não podia ainda escrever a memória que havia de mandar ao Museu Nacional, ao Instituto Histórico e às universidades alemãs, não porque faltasse matéria, mas para acumular primeiro todas as observações e ratificá-las, confirmá-las. Então veja, ele tem muitos lugares importantes para mandar essas informações, tá? Mas ele quer ter certeza aí. Nos últimos dias, não saía de casa, não respondia a cartas, não quis saber de amigos nem parentes. Todo eu era canário. De manhã, um dos criados tinha seu cargo limpar a gaiola e pôr-lhe água e comida. O passarinho não lhe dizia nada, como se eu soubesse que a esse homem faltava qualquer preparo científico. Também o serviço era o mais sumário do mundo. O criado não era amador de pássaros. Então veja, aqui ele é bem pretensioso também, né, no sentido de orgulhoso, né? Eu sou o entendedor de pássaros, de aves,
Então a ave só fala comigo. Então aqui ele tem um certo preconceito aí em relação ao criado, em relação à capacidade do criado entender alguma coisa, tá? Um sábado, bom, aqui nós vamos ter a mudança de situação. Então, aqui é que a gente vai para o terceiro momento, tá bom? O primeiro momento, quando ele chega na loja, né, por causa do Tilbury. O segundo momento, quando ele leva o pássaro para casa dele. E agora o terceiro momento que a gente vai ver, que é o momento em que ele vai ficar doente, tá bom? E vai acontecer outra coisa aí. Então vamos lá. Um sábado, amanheci enfermo e com a cabeça e a espinha doíam-me. O médico ordenou-me absoluto repouso. Era excesso de estudo. Não devia ler nem pensar. Não devia saber sequer o que se passava na cidade e no mundo. Fiquei assim 5 dias. Olha a passagem de tempo. No sexto me levantei. Só então soube que o canário, estando o criado a tratar dele, fugira da gaiola. O meu primeiro gesto foi para esganar o criado. A indignação sufocou-me. Caí na cadeira, sem voz, tonto. Ele estava frágil, né, gente? Fragilizado, né? A saúde dele estava fragilizada. O culpado defendeu-se, jurou que tivera cuidado. O passarinho é que fugira por astuto. Mas não o procuraram? Procuramos sim, senhor. A princípio, ele trepou ao telhado, trepei também. Ele fugiu, foi para uma árvore. Depois escondeu-se não sei onde. Tenho indagado desde ontem. Perguntei aos vizinhos, aos chacareiros. Ninguém sabe de nada. Padeci muito. Felizmente, a fadiga estava passada e com algumas horas pude sair à varanda e ao jardim. Nem sombra do canário. Indaguei, corri, anunciei e nada. Tinha já recolhido as notas, as anotações para compor a memória, ainda que truncada e incompleta. Quando, plim plim, a ideia, né? Quando me sucedeu visitar um amigo que ocupa uma das mais belas e grandes chácaras do Arrebalde. Passeávamos nela antes de jantar. Então perceba aqui, ó, ele foi para a casa do amigo, né? Para uma chácara do amigo. E passeando pela chácara, né? Ele ouviu uma coisa. Presta atenção. Quando ouvi trilar esta pergunta. Quem é que trila? Né? Então vamos lá. Trilar esta pergunta. Viva, senhor Macedo! Por onde tem andado que desapareceu? Era o canário. Estava no galho de uma árvore. Imaginem como fiquei e o que lhe disse. Meu amigo cuidou que eu estivesse doido. Mas que me importavam cuidados de amigos? Então percebam, o canário falou com ele, o canário que chamou ele, né? E o amigo dele falou assim, epa, tá louco, conversando com um pássaro aí? Então, falei ao canário com ternura, pedi-lhe que viesse continuar a conversação naquele nosso mundo, composto de um jardim e repuxo, varanda e gaiola branca e circular. Que jardim? Que repuxo? O mundo, meu querido. Que mundo? Tu não perdes os maus costumes de professor. O mundo, concluiu solenemente, é um espaço infinito e azul, com o sol por cima. Ei, que coisa linda, né, gente? É a outra metáfora, a terceira concepção de mundo que ele criou, tá? Então, aqui a gente tem a visão do canário sobre o mundo agora, tá? Fugiu aqui em mim, tá? Indignado, retorqui-lhe, eu, Macedo, retorqui-lhe que se eu lhe desse crédito, o mundo era tudo. Né? Tudo ele fala que é o mundo. Até já for uma loja de Belchior. De Belchior?
trilou ele as bandeiras despregadas. Mas a mesma loja de Belchior? Bom, então aqui a gente percebe que o resto é ilusão, né? Existe loja de Belchior? Isso é ilusão. Existe puxadinho, repuxo, puxadinho não, jardim, repuxo, gaiola branca, o que é isso? Né? Então ele adquiriu uma nova visão de mundo, né? Então, nós temos aí o texto, o conto, as ideias do canário do Machado de Assis. Muito bonito esse texto, né? Bem assim reflexivo, né? E ele gira em torno de uma ideia só mesmo, né? Que é o que é o mundo, né? É o que você vive, é o que você acredita, tá bom? Depois a gente vai analisar. Bom, vamos agora para as atividades, tá? Na atividade A, é a atividade 2. A atividade 1 é a leitura, tá? É a leitura. A atividade 2 pede para a gente assinalar as características dessa história, né? Desse conto, né? As narrativas, elas têm características em comum, todas as narrativas, né? Então, nessa história, quais os elementos que a gente pode encontrar? Nós temos poucos personagens? Sim, temos poucos personagens. Se a gente comparar com um romance, né, em que aparecem muitos personagens e esses personagens acabam conhecendo os outros, interagindo com os outros. Então, é bem diferente. Aqui a gente tem um número limitado de personagens. A gente pode dizer assim que o conto ele tá numa quarentena, tá no isolamento. Então, poucos integrantes daí, tá, gente? Não posso perder a piada. Bom, tem parágrafo argumentativo? Não tem parágrafo argumentativo. Parágrafo argumentativo é próprio dos textos argumentativos, em que eu tenho um posicionamento e a partir desse posicionamento eu vou defender a minha ideia com argumentos, tá bom? Então, não tem parágrafo argumentativo. Embora os personagens, na conversa dos personagens, às vezes um tenta convencer o outro da sua ideia, mas não é parágrafo argumentativo. O texto ele tem a intenção de contar uma história, tá bom? Tem enredo? Sim, nós temos o enredo. O que é o enredo? O enredo é um dos elementos da narrativa em que, se não tiver enredo, não tem história, né? É o elemento principal da narrativa. Sem ele não tem história, tá? E dentro do enredo nós temos alguns elementos, né? Que é a situação inicial, como começa a história. Então, o Macedo estava lá, né? Na rua, né? Ele estava indo por uma rua, quando de repente, olha só o elemento que vai gerar o enredo, né? O elemento que vai gerar o conflito, vamos dizer assim. Alguns dizem conflito gerador de enredo, né? Mas tem que acontecer alguma coisa, senão não tem história, tá? Ele poderia ter caído e levantado e ido embora, mas não. Ele caiu e foi parar na porta de uma loja de Belchior, tá bom? Então, veja. Aí, a partir daí, então, falei da situação inicial, ele estava na rua, né? E aconteceu alguma coisa. O Tilbury quase derrubou ele, certo? Aí, a partir daí, começa a história. Que vai ser todo o conflito, todo o desenvolvimento da história, até chegar no clímax, né? Que é o momento máximo da história, que a gente tem que definir como nós vamos terminar essa história. E agora? Tá? E aí, por fim, o desfecho, tá? Aí a gente tem o desfecho. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Esse é o enredo. Tem manchete? Não. Manchete, moçada, é título de notícia, tá? Tempo.
Sim, nós vimos várias marcações de tempo, eu fui falando no decorrer da leitura, né? O tempo em que acontece a história, tá bom? Nós temos tempo psicológico, temos tempo cronológico, que eu não vou entrar em detalhe agora, tá bom? Mas vou focar só no cronológico, que é quando a gente tem aí essa sequência de ações, né? Então ele começa falando pra gente no princípio do mês passado, e aí ele vai contando depois de 3 semanas, coisas assim, tá? Então essa sequência de ações no tempo aí, tá? Então é o tempo cronológico. É a duração da história, né? A história durou aí no espaço aí de um mês, ou um pouquinho mais, alguma coisa assim, porque ele fala no começo do mês passado. Tem definição de palavras? Não, não tem definição de palavras. Por quê? O objetivo do texto não é definir palavras. O objetivo do texto é contar a história. É claro que dentro do texto, a gente... o que é o mundo? Ele não está definindo a palavra mundo. Ele está mostrando o conceito que ele tem de mundo, a visão que ele tem de mundo. E aqui não é diferente, porque quando a gente fala definição de palavras, a gente está falando de verbetes, né, de dicionário. Então você abre o dicionário lá, você pega uma palavra e você tem o significado dela, tá bom? Então, nós não temos definição de palavras aqui. Espaço. Sim, nós temos espaços. Aliás, né, nós vimos aí... eu esqueci de falar para vocês, né, depois no final lá dos outros personagens do outro espaço. Então, a gente tem a rua, a loja de Belchior, a varanda, o jardim lá do Macedo e a chácara do amigo, tá bom? Então, nós temos esses 4 espaços nessa história, tá? Tem tese? Não, não tem tese. Embora, né, as definições aí, as concepções de mundo sejam uma tese, mas a gente não tem argumentação. E o objetivo do texto, voltando, é contar uma história, tá? Não é defender um ponto de vista. E a tese nada mais é do que a expressão do nosso ponto de vista. É o posicionamento que a gente tem sobre algo, né? E a partir desse posicionamento a gente argumenta. Tá ligado lá com o parágrafo argumentativo. Então, a tese faz parte dos textos argumentativos, tá? E esse texto é um texto narrativo. Temos balão de diálogo? Não. Embora a gente tenha o diálogo aí, né? Ele é marcado pelo discurso direto, né? Com a marcação tradicional, 2 pontos, travessão, verbos de dizer, tá? Ou verbos de elocução. Mas balão de diálogo, ele é próprio das histórias em quadrinho, não é próprio do conto, tá? Temos clímax? Sim, temos o clímax porque faz parte do enredo, né? Eu já falei para vocês. E onde acontece o clímax nessa história, né? No momento em que o Macedo fala pro canário voltar, né? Pro canto deles. Mas como assim? Não, que mundo? Que mundo é esse? Né? Não, mas você falou que lá era o mundo, né? E aí ele fala, não, né? Agora ele tem a liberdade, olha só, né? Agora ele tem a liberdade, o mundo é isso, né? O espaço infinito e azul, né? Com o sol por cima. Então a gente tem a negação, que aí é como termina a história, tá bom? Porque ele não volta, né? Agora eu tenho um mundo. Agora eu tenho a imensidão, o infinito, né? Mais possibilidades, um espaço maior, não estou mais em uma gaiola, seja quadrada ou circular, tá? Bom, temos modos de fazer? Não, porque nós não é uma receita, né? Temos narrador? Temos, né? Nós temos o narrador em terceira pessoa, que aparece no primeiro parágrafo e nos diálogos, né, quando ele faz intercalado aí com as falas dos personagens. Mas predomina a narração do Macedo em primeira pessoa, porque ele que está contando essa história, tá? O narrador só apresenta o Macedo,
né? E ele fala que o Macedo vai contar essa história, tá? Então, nós temos aí, podemos dizer que temos 2 narradores, tá? Com predomínio da primeira pessoa, porque é a narração do Macedo, tá? Então, a gente tem um narrador personagem, né? E o narrador em terceira pessoa no primeiro parágrafo e nos diálogos, tá? Temos moral da história? Não, não temos moral da história. Embora a gente possa tirar dela uma aprendizagem, né? O objetivo dela não é esse, não é trazer uma lição de moral, tá? Isso é próprio dos textos alegóricos como a fábula e a parábola, tá? Temos ingredientes, né? Nós não temos aí ingredientes, embora o texto seja um apanhado, aí a gente tem muitos ingredientes metafóricos aí, as palavras, né? A coesão, a coerência, mas é uma coisa bem diferente, tá? Não temos ingredientes, porque ingredientes é uma parte do texto injuntivo prescritivo aí, que é da receita, tá? Culinária. Ou não, né? Não precisa ser culinária. Mas nós não temos ingredientes. Versos com rimas? Não, esse texto não é escrito em versos, né? Verso seria cada linha de um texto, cada linha de um poema, né? A gente não tem rima, a gente tem... O texto é bem poético, quando a gente usa a linguagem figurada, metáforas, comparações, é poesia, né? Poesia pura, mas não é escrito em verso, ele é escrito em prosa, tá bom? E não tem rimas. Desfecho, final, né, gente? Desfecho, fechou, acabou, tá bom? Temos, apresenta apenas um conflito, que é o fato que desencadeia a história? Sim, tudo começou porque ele foi parar na loja de Belchior. E lá na loja do Belchior é que ele encontrou o canário e depois tudo vai girar em torno do canário, tá bom? Então, é isso. No item B, a gente já foi falando no decorrer do texto, né? Quais são as personagens? Então, nós já vimos. Macedo, dono da loja, o canário. Ah, esqueci de falar do criado. O criado e o amigo do Macedo, né? Então, só retomando. Macedo, dono da loja, canário, criado e o amigo do Macedo. São 5 personagens. Muitos alunos colocaram, moçada, esqueci. A quantidade, né? 5 personagens. Quando eu peço para vocês quais são, eu quero saber quais são, tem que identificar, né? Então, é o Macedo, é o Canário. O Canário é personagem aqui, ele tem ação, inclusive ele tem fala e mais ainda, né? Ele tem ideias. Bom, então tem que identificar, tá bom? Não basta só citar quantos, tá? Podemos observar quantos espaços ao longo do tempo? Aqui, até aceitei, alguns colocaram só a quantidade de espaços, porque a pergunta está dizendo isso, né? Quantos espaços? Não perguntou quais espaços, né? Então, nós temos aí a rua, a loja, a casa do Macedo e a chácara. Nós temos 4 espaços. Tudo bem? Bom, no item D, os espaços se relacionam com as histórias do canário? Essa questão D, ela vai estar bem... a gente responde ela e responde a G, tá? As duas são praticamente... São iguais, né? São iguais. Vocês vão ver, olha. Os espaços se relacionam com as ideias do canário? Sim, né? Como? Em cada espaço que o canário está, ele vai ter uma ideia do que é o mundo, né? Então, o espaço é fechado, é menor, né? Então, ele tem primeiro uma gaiola quadrada, né? Pequena. Depois, na casa do Macedo, ele vai ter uma gaiola mais ampla, né? Maior, circular, né? Ele tem uma visão para o jardim. Então, ampliou a visão dele. Então, ele tinha uma visão limitada e isso vai ampliando.
isso acontece com a gente também. Isso é a nossa vida. A gente começa conhecendo algumas coisas, né? A gente vai aprendendo, vai vivendo e vai descobrindo novas coisas. Então, a cada etapa da nossa vida, a gente vai tendo concepções diferentes sobre várias coisas, tá? Bom, então, esses espaços se relacionam com as ideias do canário, sim. Já vou responder a G, porque é a mesma coisa, é a mesma resposta, aliás. Né? É possível afirmar que cada concepção de mundo se relaciona com o contexto com que o canário estava? Sim, né? Se a gente pensar, ele fala de contexto, né? Não exatamente do lugar, mas o contexto é o lugar também que ele está, né? Então, ele foi ampliando a visão dele e quando ele tem a noção de liberdade, né, o infinito, o espaço azul infinito, e esse é o mundo, né? Esse é o mundo. Então, ele já não aceita mais as concepções que ele tinha antes, tá bom? Bom, qual fato? Item D, tá? Que fato surpreende o personagem Macedo, né? Nós temos aqui, eu mudaria essa pergunta, eu mudaria quais fatos surpreendem, porque a gente viu que o texto ele tem esses 3 momentos, né? Esses 3 momentos. O primeiro fato que surpreende o Macedo é o canário falar. Falar e falar o que ele falou, né? Como ele expressou a ideia dele, né? O mundo é isso, né? Então, surpreendeu. Depois ele surpreende porque a concepção do canário mudou na casa dele, a concepção de mundo. E depois ele é surpreendido no final, né? Porque o pássaro nem se lembra das outras concepções. Que mundo, né? Então, a gente o Macedo se surpreende várias vezes com o canário, tá bom? Mas o primeiro fato que a gente pode dizer que foi o fato principal, né, que surpreendeu o Macedo, foi o fato do canário falar e ter ideias, né? Eu mudaria a ordem, ter ideias e expressá-las, tá bom? Na F, o narrador apresenta no texto diferentes concepções que o canário faz do mundo. Quais são essas concepções, né? Então, em cada momento, ele fala de uma forma. Eu vou pegar aqui, né? Então, ele fala que o mundo é uma loja de Belchior, que o mundo é um jardim, né? Com um repuxo e com a varanda, um jardim e um pouco de céu, alguma coisa assim, né? E depois ele fala que o mundo é o espaço infinito e azul. Uma coisa interessante, gente, eu não falei para vocês, que no começo do texto, o Macedo, né, fala assim: perguntei-lhe se não tinha saudades do espaço azul infinito, né? E o canário fala assim para ele: o que quer dizer com espaço azul infinito? Como que eu vou sentir saudade daquilo que eu não conheço, que eu não sei o que é, tá? E no final, esse espaço azul infinito, o canário encontra, né? E o mundo é esse espaço azul infinito, que ele nem podia dizer antes. Agora ele sabe o que é, tá bom? Então, é interessante ver essa mudança, né, de visão. Isso é muito bom, né? A gente não pode ter uma visão única, a gente precisa explorar outras possibilidades, tá? Continuando aí, então são essas 3 concepções, tá? Do texto. Então, nós temos ali na página 93, né, a primeira definição, que ele fala que é a loja de Belchior. Depois, na página 94, que ele fala que é um jardim muito largo, com repuxo no meio, flores, arbustos, né? E depois,
quando ele fala que o mundo é um espaço infinito e azul com o sol por cima, tá? Então a gente tem aí essas 3 definições. Bom, a G nós já falamos que ela se casa com a D, é realmente a mesma resposta. H. Com qual das ideias do canário você mais se identifica, né? E por quê? É pessoal, né? Cada um se identificou com uma ideia. A maioria diz que se identifica com a última, né? Alguns falaram que se identifica com a primeira, outros com a segunda, mas predominou a terceira. Eu também fico com a terceira, né? Que mostra que a gente... Porque nós temos mais possibilidades, a gente tem uma visão mais ampla, né? Um espaço azul infinito. É bonito isso, né? Bom, o mundo é um jardim e tudo vai depender, né? Aí, se eu perguntasse para cada um de vocês o que é o mundo, cada um de nós teríamos uma resposta diferente, tá? Bom, na I, o conto Ideias do Canário foi publicado em 1889 no livro Páginas Recolhidas, né? Nós tínhamos um trechinho, eu vou reler o trecho, tá? Para vocês identificarem os elementos que se relacionam com a época em que foi publicado. Então, alguns elementos linguísticos, algumas palavras e expressões que são típicas da época, né? Então, quando a gente lê um texto, a gente vê que algumas palavras não fazem mais parte da nossa época. E às vezes a gente tem até dificuldade de entender porque a gente não sabe o significado dessas palavras. Aí a gente tem que, se a gente não conseguir entender pelo contexto, a gente tem que recorrer ao dicionário, tá bom? Então, vou reler o trechinho, tá? No princípio do mês passado, indo por uma rua, sucedeu que um tilbury à disparada quase me atirou ao chão. Escapei saltando para dentro da loja de um Belchior. Opa! Para dentro de uma loja de Belchior. Nem o estrépito do cavalo e do veículo, nem a minha entrada fez levantar o dono do negócio, que cochilava fundo sentado numa cadeira de abril. Bom, então aqui eu espero que vocês tenham identificado, né, a expressão Tilbury, né, e loja de Belchior. Eu confesso para vocês que quando eu li o texto pela primeira vez, fiquei, Belchior. Eu só pensei num cantor que já faleceu, o Belchior, né? E eu falei, mas o que será a loja de Belchior? Eu fiquei interessada no nome, né? Aí, pelo contexto, eu confesso para vocês que eu não fui pelo contexto, não. Eu já fui direto correndo no dicionário antes de ler. Dava para entender pelo contexto, tá bom? Então, vejam. Tilbury é um carro de praça, né? Eu já falei para vocês durante a leitura. E que era composto por 2 rodas e um animal que puxava, né? Então, a gente poderia, a próxima questão, né? Que a gente poderia substituir por táxi, né? Na atualidade, a gente pode chamar por mototáxi ou tuk-tuk. Eu acho que eu já falei todos. Então, ônibus circular. E loja de Belchior é uma loja de coisas velhas, antigas, usadas, né? A gente pode relacionar com os brechós, só que os brechós são mais cuidadosos, né? No conto a gente percebe que tudo meio velho, não muito bem cuidado, né? Tampa sem panela, panela sem tampa. Então eram coisas assim, mais descuidadas mesmo, né? Então, seria uma loja de móveis usados, né? Loja de objetos e móveis usados também, tá? Bom, aí
já fizemos a J também, já transferindo para a atualidade, tá? Bom, retomando as questões iniciais, né, da roda de conversa, que na verdade foi as impressões de vocês, né? Então, vou voltar na primeira questão. Antes do texto, eu quero fazer uma observação. No comentário, né, nas respostas no formulário, né, alguns colocaram assim, não sei, porque eu não conheço o texto, responderam dessa forma, né? Gente, uma roda de conversa é justamente para a gente ativar o que a gente já sabe, porque nós não somos vazios, né? Então, a gente coloca quais são as nossas expectativas em relação ao texto, né? É a gente tentar adivinhar o que vai falar no texto, né? Eu espero que fale disso. Eu acho que vai falar disso. Então, né? Aquelas questões antes de fazer a leitura, elas são muito importantes. E agora a gente retoma, né? Então a gente tem a estratégia de leitura, né? Antes, né? Que são essas tem até as sensibilizações, a sondagem, né? São estratégias de pré-leitura, antes da leitura, para vocês ativarem o conhecimento prévio aí de vocês, né? E durante a leitura, que o legal é se a gente tivesse feito isso em sala de aula, né? Todo mundo junto, a gente trocando ideias, né? Por isso que eu fiz a questão de reler com vocês e explicando o texto, né, nesse vídeo, né? Não adianta eu só trazer as questões, né? Trazer só as respostas das questões. A gente tem que entender o processo durante a leitura e agora essas análises, as questões, elas são depois da leitura, né? E nesse momento de depois da leitura, a gente faz a checagem das hipóteses do antes da leitura, né? Então, para a gente ver, que legal, eu pensei isso e aconteceu, né? Então, a gente tem aí, ou não aconteceu, mas você estava errado se não aconteceu? Não, seria possibilidade. A história do Machado de Assis, ele que escreveu. Então, não tinha como a gente adivinhar muito, né? Pode ser que a gente coincidisse aí a nossa ideia, achava, né, que ele vai falar de um pássaro que tem 10. Falou de um pássaro que tem 10? Falou. Então, muitos de vocês, as hipóteses de vocês se confirmaram, né? Então, é importante, né? Normalmente vocês terão numa leitura, quando vocês tiverem aí as obras para lerem, fazer usar essa estratégia de levantar hipótese, né? Pensar o que eu já sei sobre esse assunto, para depois a gente checar as nossas hipóteses, tá? Deixa eu ver aqui qual que é a questão, né? Então, vejam, alguns disseram que as hipóteses se confirmaram, outros que não. Uma coisa importante, teve gente que, não sei de onde vocês tiraram, gente, canário não é papagaio, tá? Canário não é papagaio. Papagaio fala, aliás, repete, né, aquilo que ele escuta. Muita gente colocou papagaio, não sei se copia o do outro colega, copiou assim, né, a distância, né? Então, ou conversou aí, trocou ideia, mas a história fala de um canário, não um papagaio, tá bom? E esse canário, ele fala, ele trila, né? E tem ideias fantásticas, né? Por sinal. Bom, na L, o autor utilizou recursos como personificação e metáfora na elaboração de um conto, né? Na elaboração do conto. Antes de vocês, eu pedi a pesquisa, né? Para eu saber identificar, eu tenho que saber o que é, né? Muitos de vocês já sabem o que é uma metáfora, o que é a personificação, né? Então, eu vou falar, e no decorrer da minha leitura eu também já falei um pouquinho, né? A metáfora,
eu vou trazer os conceitos, tá? E depois a gente vai para o texto. A metáfora, ela consiste numa espécie de comparação implícita. Eu tenho isso, essa mão e essa mão. Opa, vocês estão vendo as duas mãos? Deixa eu ver aqui. As duas mãos, tá? É como se eu falasse assim, essa aqui é uma... Deixa eu usar uma flor. Vou usar um exemplo simples, tá bom? Menina, essa mão é menina e essa é flor, tá? Eu vou dizer, essa menina é uma flor. Se tornou um só, tá? Essa menina é uma flor. A menina pode ser flor? Não pode ser flor. O que eu quis dizer é que ela tem a delicadeza da flor, mas a flor é a flor, a menina é a menina. Mas na metáfora, elas não se parecem, tá? Aqui seria a menina e a flor, elas são belas, cheirosas, delicadas. Então a gente tem aqui comparação. Então a menina se parece com a flor, tá? Isso é comparação. Aí eu já trouxe uma outra informação que não era, né? Mas para eu explicar, eu acho mais fácil assim, tá bom? Então a metáfora é isso. A menina é a flor, tá bom? E aí a gente já pega as definições, as metáforas. A gente já identifica a metáfora no texto, né? O momento em que ele fala que o mundo é um jardim, o mundo é uma loja de Belchior, o mundo é o espaço infinito e azul, né? Que a loja é um cemitério. Deixa eu pegar aqui. Um cemitério, né? Porque é escura, só coisas velhas, mortas, sem vida, né? Então, nisso a gente tem a metáfora, tá bom? Então, nós temos aí alguns exemplos de metáfora. As três concepções trazem três metáforas, tá bom? Aí, nós temos a personificação. O texto, praticamente, a maioria do texto é personificado, porque a gente sabe que, literalmente, o pássaro, ele não fala, o canário, né? Se fosse um papagaio, a gente não teria personificação, tá bom? É claro que é um conto, é ficção, né? Mas o pássaro, ele não fala, muito menos pensa, tá? Então, a gente tem aí a personificação do canário no próprio título, Ideias do Canário, tá? Uma das personificações. E, pô, mas eu não expliquei, né, o que é a personificação. Calma aí, já tem o exemplo, daqui a pouco eu falo a definição do que é personificação, tá? Nós temos também aqui na página 92, no mesmo trecho em que ele fala assim, olha, como se quisesse dizer que no meio daquele cemitério brincava um raio de sol. Um raio de sol brinca, né? Raio de sol não brinca, certo? É claro que o raio de sol aqui é o pássaro, né? No meio da escuridão lá da loja de Belchior. Ele faz referência a isso, né? Mas aqui a gente tem a personificação. Então vamos entender em que consiste a personificação. A personificação consiste em você atribuir uma característica que não é própria àquele ser, né? Então, quando eu coloco o raio de sol brincando, brincar é uma ação, por exemplo, de pessoas, né? O animal brinca. Então, um raio de sol não pode brincar, certo? Então, nós temos aqui a personificação. Eu gosto muito de um exemplo do Arnaldo Antunes, que é perfeito, né, para a personificação. Ele diz assim,
o sol lambe as folhas, né? O sol lambe as folhas. Como que o sol lambe as folhas? Para lamber, né, tem que ter língua. Tem que ter língua, né? Sol não tem língua. Então, como que o sol pode lamber? Eu atribuo uma característica que não é própria do sol, né? Aí entra a conotação, né? A linguagem figurada. Então, é como se o raio do sol fosse a língua do sol que bate nas folhas, tá? Então, isso é personificação. Há algumas definições que trazem assim a personificação. É dar vida a seres inanimados. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto muito dessa definição, né? Porque o que são seres inanimados? São seres que não têm vida, né? Então, eu vou dar vida a seres que não têm vida. Então, por exemplo, o sol lambe, né? O sol não tem essa vida, né? Então, eu dei uma característica. Então, eu prefiro o conceito de que é você atribuir uma característica que não é própria àquele ser, tá bom? Então, isso é personificação. Pessoal, então, para fechar, né? Essa foi a análise do conto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu, particularmente, adorei esse conto. Eu não conhecia esse conto do Machado de Assis, né? Por isso que eu sempre falo, é legal, a gente aprende junto com vocês, né? Então, eu pedi para que vocês fizessem uma síntese do que é conto, as características do conto. Eu não estou lembrada, eu não estou com o formulário aqui, tá? Mas eu acredito que sim, né? O que é um conto? Um conto, moçada, é uma narrativa ficcional, né? É uma narrativa imaginada, uma história criada, inventada, né? Que pode parecer muito com a realidade. A gente tem muitos contos que se parecem com a realidade por conta da verossimilhança, né? Que é essa semelhança com a realidade mesmo, né? Então, verdade, né? E semelhança relacionada a similar, parecido com a realidade, tá bom? Então, é uma obra ficcional, o conto, é uma narrativa curta, né? De extensão curta, ele tem poucos personagens, tem pouco espaço, como vocês puderam observar nesse texto, e para quem já leu os contos que eu sugeri, né, em breve a gente vai trabalhar com eles também, não sei, ainda estou pensando no formato, porque eles seriam nossa prova, né, o da Lígia, né, outros do Machado de Assis, que é o Cantiga de Esponsais, qual foi o outro que eu sugeri do Machado de Assis? O espelho, né? Então, vocês viram, né, no espelho, Jacobina, que nós lemos, primeira série B, nós lemos. São poucos personagens, poucos espaços, né? No Cantiga de Esponsais também, vocês vão ver aí o mestre Romão Pires, que também tem 2 espaços praticamente, a igreja e a casa dele, né? E vocês vão perceber também nesse conto como que o espaço interfere na personalidade não exatamente na personalidade, mas no estado de humor do mestre Romão Pires, né? E também vocês têm os 2 contos da Lígia, a medalha, né? Que a história se passa toda no quarto da mãe, na casa, né, da mãe e da Adriana, e o outro foi o Natal na Barca, né, o outro conto sugerido, o Natal na Barca, que a história vai se passar ali praticamente num período curto de tempo e com pouquíssimos personagens, né? A narradora e uma mulher com uma criança, além do barqueiro, tá?
Então, esses contos comprovam para vocês, e vocês vão comprovar com todos os contos que vocês lerem. Inclusive, existem contos modernos aí, que a gente chama de microcontos, que todos esses elementos vão ficar implícitos, tá? Vão ficar bem implícitos, que a gente fala assim, mas cadê? Né? Porque são contos modernos, eles fogem dessa estrutura. Esse conto que a gente está lendo, esses contos, eles têm uma estrutura tradicional, tá bom? Mas isso a gente fala em outro momento. Então, nós temos poucos personagens, né? O narrador, nós temos o enredo, o tempo, o espaço, o clímax, o desfecho, né? Então, tudo vai ser muito condensado, vamos dizer assim, bem enxuto, tá bom? Alguns contos trazem um final fechado, né? A gente sabe o que aconteceu com o personagem no final. Esse aqui, ele é praticamente, a gente pode dizer que ele é fechado, né? Porque a gente já infere que o pássaro não vai voltar com ele, né? O pássaro, enfim, encontrou a liberdade, né? Mas alguns contos a gente fala assim, termina o conto e a gente fala, acabou? Acabou? E agora, né? Vai acabar sim? Né? Então, essas são as perguntas que vocês sempre fazem. Mas já acabou? Não pode. Isso tem que ter continuação. Mas eu gosto muito desses finais abertos, porque amplia as possibilidades, né? As hipóteses aí pro leitor. É bem legal, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Estou morrendo de saudade de vocês. Em breve a gente tá junto.